O sistema brasileiro financeiro, ele permite que nós façamos compras a crédito parceladas com uma quantidade de parcelas que, a perder de vista, dependendo de cada loja, dependendo de cada comércio, da forma como ele permitir. Algumas dessas parcelas podem ter juros, outras não, e a gente tende a perceber que quanto mais a gente consegue parcelar, parece que a gente tem um poder, um alcance financeiro melhor. A gente tem mais poder de compra quando a gente consegue parcelar e quando essas parcelas também parecem caber no nosso bolso. Mas, na verdade, a quantidade de parcelamento, que inclusive tem virado um tema quando a gente discute sobre endividamento do brasileiro, precisa ser discutida em âmbitos que sejam mais amplos do que apenas a saúde financeira. A gente precisa incluir a saúde mental no meio do processo, para que a gente entenda que parcelar pode até parecer bom no curto prazo, mas à medida que o tempo vai passando, dependendo da quantidade de parcelas, dependendo da forma como você gerencia a sua vida, ela pode sim influenciar a sua saúde mental. Vamos refletir sobre isso. Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Recentemente, um influenciador de finanças chegou nas suas redes sociais e soltou essa comunicação. Parcele tudo o que puder. Se o preço à vista é igual ao parcelado, sempre opte pelas 12 vezes. Você mantém capital em caixa, protege-se da inflação, ganha milhas/pontos e pode investir a diferença. Aprenda. Dinheiro tem valor no tempo, e tempo é o maior aliado do seu dinheiro. Se a gente estivesse olhando apenas a perspectiva de juros, de dinheiro, de contas e de inflação, essa frase faz completo sentido. Se a gente colocasse e vivesse num mundo em que o dinheiro fosse completamente apartado das nossas emoções, faria todo sentido se aconselhar alguém a parcelar uma compra todas as vezes que você conseguir em 12 vezes. Mas a gente sabe que o nível de endividamento do brasileiro está aumentando. Nós não estamos sabendo como lidar com a quantidade de parcelas que vem se acumulando e, principalmente, a quantidade de pessoas que relata ansiedade financeira quando pensa no seu dinheiro, quando pensa no seu futuro, quando pensa nas contas a pagar, também tem aumentado. E isso significa que parcelar uma compra pode até parecer maravilhoso, um grande negócio, olhando de um ponto de vista objetivo, impessoal, de que o dinheiro tem valor no tempo. Mas quando a gente olha que o lado subjetivo e humano também participam dessas compras, a gente começa a perceber que a conta está ficando muito alta. Os juros emocionais que estão sendo aplicados e que não estão caindo dentro dos juros do dinheiro, as parcelas são fixas, mas o juro emocional está caindo ali todo mês, precisam ser colocados também na mesa na hora de decidir se você vai ou não parcelar uma compra. Não é uma decisão completamente racional, ela precisa levar em consideração a sua vida emocional para que a sua saúde mental não seja impactada no processo. Mas talvez eu precise te explicar por que é importante colocar no processo de decisão a sua saúde mental e a sua saúde emocional na hora que você vai parcelar um item que você deseja comprar. Mesmo que os juros de dinheiro não estejam envolvidos. O nosso cérebro tem uma partezinha dele pequenininha que é onde nós processamos os nossos pagamentos. E essa parte do cérebro,
essa quantidade de neurônios que nos ajuda a compreender que, se eu estou adquirindo um produto, eu preciso entregar algo financeiro, alguma coisa em troca para equalizar essa troca, fica grudadinho do lado da parte do nosso cérebro que processa as nossas dores físicas e emocionais. Processa também a nossa sensação e a nossa capacidade de sentir prazer. Ou seja, quando você compra, você não compra apenas de um jeito racional. Preciso comprar uma TV, preciso comprar um copo, preciso comprar um sapato. Por quê? Porque eu preciso caminhar tantos quilômetros, porque eu tenho uma água para beber, porque eu gostaria de ver o jogo de futebol numa tela muito maior. No momento em que você se dispõe a comprar algo, para além do objetivo, daquilo que é impessoal, da compra e da troca financeira, vem um objeto, vai meu dinheiro, também está envolvido um processo interno de percepção, tanto física quanto psicológica, de dor e de prazer. Na hora que você compra, você recebe aquele item, o seu corpo recebe uma carga hormonal de prazer. Uau, que legal! Consegui comprar essa TV, consegui comprar essa viagem, consegui comprar esse sapato, que bacana! Eu queria tanto, faz tanto tempo que eu estou desejando isso. O seu corpo vai experienciar prazer na hora que você compra, na hora que você recebe o item que você deseja e o desejo que você estava sentindo é descarregado no corpo. É gostoso quando a gente compra algo que a gente queria há muito tempo. Mas na hora de pagar, você provavelmente vai sentir uma dor. Ai, eu queria tanto aquele sapato, mas ele custou R$ 500. Nossa, aquela TV que eu comprei foi duro de pagar, viu? Nossa, foram parcelas e foi tantos R$ 1.000. Comprei numa pechincha e ainda assim, na hora de passar o cartão, mesmo sabendo que a minha conta cobre, mesmo sabendo que o dinheiro estava lá, que eu sabia que eu poderia pagar, ainda assim me deu uma dor na hora de comprar. Quando esse processo acontece de forma simultânea, ele meio que dá uma equilibrada. O que acontece é que, se eu quero um copo, certo? Um copo específico que eu desejo comprar, esse copo custa R$ 20. Eu quero esse copo porque eu tenho um desejo com esse copo. Ele vai servir para alguma coisa específica na minha vida. Eu recebo o objeto e na mesma hora eu dou um dinheiro, uma cédula de R$ 20 naquele momento. Eu paguei no débito, eu paguei à vista aquele objeto. Eu tenho um equilíbrio na mesma hora do prazer e da dor. Do prazer de satisfazer o meu desejo e da dor de ver o meu dinheiro indo embora do mesmo jeito. Quisera eu se a gente pudesse comprar o que a gente quisesse sem ver o dinheiro ir embora. Ia ser o prazer máximo, mas não é assim que a vida acontece. Quando essa troca acontece à vista, você tem um dos melhores cenários possíveis, que é você sente ao mesmo tempo, de forma equilibrada, a dor de pagar e o prazer de satisfazer o seu desejo. Mas o que tem acontecido é que, se alguns desejos eu desejo aquilo muito, mas naquele momento ou eu não quero gastar aquela grana inteira, ou eu acho que se eu parcelar vai ficar melhor para mim se eu diluir aquele valor. Porque meu salário está ali, porque eu tenho um salário fixo todo mês, porque é um valor que cabe no meu bolso, aquele valor integral pago naquele momento não vai caber no meu bolso, mas uma parcela de R$ 50 cabe. A questão é que, dentro desse processo, no momento em que você adquire um produto ou um serviço ali naquele momento, e você não paga à vista e você vai pagar parcelado, o prazer que você tem ali naquele momento, ele só vai acontecer ali naquele momento. No máximo, ele vai se estender por 1 ou 2 semanas. Mas a parcela, ela vai ficar por muito mais tempo.
E todas as vezes em que você olhar a fatura do seu cartão, que você receber o boleto na sua casa, dependendo do que você comprou, isso vai doer. Você vai sentir a dor do pagamento, porque ela vai acontecer, a dor de ver o seu dinheiro indo para aquele boleto, sendo que o objeto que você comprou não vai mais suprir e balancear com prazer. Comprei um carro para pagar em 5 anos. Eu tenho um carro e eu consigo sentir prazer, eu senti uma conquista, eu sempre quis comprar um carro. Primeiro mês, segundo mês, se eu realmente for uma pessoa muito empolgada, durante uns 3 meses eu consigo sentir prazer em dirigir aquele carro. Mas a dívida vai ficar por 5 anos, por 60 meses. E depois que o prazer de dirigir o carro pela primeira vez, depois de ver e sentir aquele cheiro de carro novo, de mostrar para as pessoas que eu comprei um carro, a parcela continua. E todas as vezes em que o boleto chega para você pagar a parcela daquele carro, você pensa, ai, que saco, mais um boleto. E cada vez que você vai passando por isso, vai adicionando na sua saúde mental um peso. Vai adicionando dentro de você uma carga de dor que não é compensada com mais nada na vida. E vai fazer com que você faça pequenas compras para ir equilibrando essas dores de pagamento ao longo do tempo. É por isso que parcelar algo em 12 vezes pode não ser benéfico para a sua saúde mental. Principalmente se você tem dificuldade de gerenciar o seu dinheiro e você olha e diz, uma parcela de R$ 50 não vai pesar em nada. Mas eu compro uma parcela de R$ 50 de um sapato, uma parcela de R$ 100 de uma bolsa, uma parcela de mais R$ 50 de um perfume, mais uma parcela de R$ 500 de uma TV, mais uma parcela de R$ 100 de... E aí as coisas vão se acumulando. E você vai precisando comprar, porque o seu corpo entende que comprar traz prazer, para compensar a dor de pagar por coisas que não te dão mais prazer, porque é assim que o corpo processa. É assim que o seu sistema nervoso e o seu cérebro vão processar todas as vezes que você comprar algo para você e parcelar. O parcelamento, ele deveria ser usado com muita parcimônia, com muita cautela e apenas para aqueles itens que você talvez não tenha se preparado para comprar. O melhor dos mundos, aquilo que realmente auxilia a saúde mental é fazer o oposto disso. Pagar antes de adquirir. Por que algumas vezes uma festa de casamento, uma festa de 15 anos, parece tão gostosa e você se lembra dela por tanto tempo, mesmo que ela tenha custado muito, muito, muito caro? Ou uma viagem que você fez com tudo incluído e que você pagou tudo antes de ir, parece muito mais vívida, com muito mais alegria quando você lembra do que aquela viagem que você foi e ficou pagando as parcelas depois. Porque você inverteu o processo. Você faz com que o seu corpo passe por um processo de dor de pagar por algo, perseguindo um desejo, para que quando aquilo estiver na sua mão, você possa aproveitar ao máximo, porque você sabe o quanto que aquilo, abre aspas, doeu para você conseguir. Eu tenho uma experiência pessoal de ter vivido isso há alguns anos atrás. Nós decidimos aqui na nossa casa, eu e meu marido, trocar a sala de jantar. E a gente tinha dinheiro para comprar ali a parcela e parcelar em suaves prestações, para a gente não seria um problema. Mas eu resolvi fazer o oposto. Olhar para ele, a gente conversou e eu disse, a gente vai colocar numa poupancinha, numa reservinha, num cofrinho, todo mês uma determinada quantidade de dinheiro e a gente vai todo mês lá com muito gosto, sentindo fisiologicamente a dor de pagar antecipado por algo.
E a gente foi juntando, foi juntando, foi juntando. Quando nós conseguimos um montante para comprar o que a gente queria, e ao mesmo tempo em que a gente foi juntando, a gente foi pesquisando, sonhando, entendendo como seria esse processo, como seria quando a gente tivesse, e a gente começou a perceber como é que as coisas iam acontecer, enfim. No momento em que a gente comprou, quando o item chegou à sala de jantar do jeito que a gente queria, chegou em casa, nós nos sentimos com prazer de estar ali por muito tempo. Foi algo muito diferente do que eu já vivi em outros momentos da minha vida, em que eu comprava no impulso e depois ficava pagando pela dor. Eu comprava, sentia aquele prazer efêmero no momento, só por causa do impulso da compra, e depois ficava sofrendo porque meu cartão estava fora do limite, estava acima, eu estava com dívidas, eu não conseguia parar, etc, etc, etc. É o melhor dos mundos para a saúde mental que você se programe quando você quer comprar algo grande, que você se programe todo mês para juntar dinheiro, para pagar aquilo à vista. Você vai perceber que você vai aproveitar aquele item com muito mais vontade, com muito mais prazer, porque você vai lembrar que você viveu, que você se desafiou, que você todo mês colocou uma grana ali e você foi lá e tchum, pagou à vista. O esforço se pagou. E quando o esforço se paga, você sente que aquele prazer perdura muito mais, porque não é só o prazer de satisfazer o desejo. É um prazer de saber que você encontrou um desafio, que você superou um desafio pessoal, de que você agora sabe que você tem capacidade de vencer aquilo que você se propõe. É muito mais empoderador, é muito mais facilitador de uma vida financeira. Mas, Sara, se eu for viver assim, só juntando dinheiro para comprar as coisas, eu não vou comprar nada. Por exemplo, eu não vou comprar minha casa própria, eu não vou comprar o meu carro. Eu entendo que alguns itens são caros demais para que a gente banque ele por inteiro. Mas às vezes a gente pode ir juntando dinheiro, ir sonhando, ir se conectando com aquilo, vendo tanto que aquilo faz sentido na nossa vida, e enquanto a gente vai se conectando, a gente também vai colocando o dinheiro numa conta para ele ir rendendo ao longo do tempo. É usar a inteligência financeira a favor da saúde mental e não contra ela. Se você compra algo em 12 parcelas, você pode até estar fazendo algo que é financeiramente inteligente, mas pode estar acabando com a sua saúde mental. As duas partes conseguem trabalhar em conjunto quando você realmente compreende como a sua saúde mental é interferida pela sua vida financeira. Tá fazendo sentido até aqui? Você entende que um pedaço do que você vive pode sim ser vivido de um jeito diferente, que você pode comprar algo sem necessariamente prejudicar a sua saúde mental? E que, na verdade, você pode escolher lidar com seu dinheiro de um jeito que facilite a sua saúde mental e te ajude a ter prazer de viver. Se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, se esse conteúdo pode ajudar alguém, encaminhe esse episódio para essa pessoa. Se você conhece aquela pessoa que adora parcelar tudo e vive reclamando, vive chateada, vive com problemas financeiros, também caminha para ela. Existe um caminho que você pode entender e pode encontrar de viver a sua vida financeira sem prejudicar a sua saúde mental. Na verdade, até mesmo fortalecendo uma saúde mental que te sustente ao longo do tempo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.